Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar falando sobre leitura com paquímetro fracionário, né, com resolução de 1/128, né, referente à polegada. Esse instrumento, né, não é um instrumento, o instrumento é o mesmo, é o paquímetro, né, o que muda aí é a relação é, do tipo de leitura, né, que é justamente esse rearranjo, né, dos valores de milímetro para polegada fracionária. É sempre importante ressaltar que essa questão da polegada fracionária ela é mais um modelo de comunicação, né, formal, né, entre os países que utilizam o sistema métrico e o sistema de polegada. Né. Então, o comum para os sistemas que utilizam esse tipo de leitura, né, de polegada, nesse tipo de unidade, eles não utilizam a fração, né, utilizam de fato o valor da polegada inteira. Mas como ocorre muito essa questão da comunicação técnica, né? Exemplo, parafusos com valores em polegada fracionária, outras medidas com polegada fracionária, para que justamente tenha um padrão de comunicação no que diz respeito à fabricação desses elementos, né? Esses elementos mais comuns. Então, por isso que é tão comum, né, ver medidas, né, com valores em polegadas fracionárias. Bom, então, o que acontece? A polegada fracionária ela traz uma resolução de 1/128. O que isso significa? A resolução é justamente o menor valor possível que ele consegue medir com exatidão. Então, no caso, quando ele está indicando aí 1/128, ele está indicando que pegou o valor de 1 polegada, né? No caso aí vamos considerar em milímetro, né? 25,4 milímetros, e dividiu em 128 partes. Né? Então, se a gente fizer esse cálculo aqui, a gente vai chegar à equivalência de quanto é a resolução específica desse valor em polegada fracionária. Né? Então, a polegada fracionária, que é indicada a menor resolução dela, é justamente uma polegada inteira dividida por 128 partes. E como é que a gente consegue identificar essas partes? Se a gente observar aqui, nessa escala, que a gente tem aqui de 0 até 1 polegada, a gente vai ter justamente 16 divisões. Né? Então, se a gente for observar aqui, contar cada uma dessas divisões, ela vai dar exatamente 16 divisões. Então, o primeiro ponto, para a gente fazer uma relação com o que viu até agora de leitura com paquímetro, a lógica permanece a mesma. Quem é que vai dar a condição de marcação é justamente o zero. Né? Então, esse traço do zero aqui é que vai dar a relação. Então, observa o seguinte, esquece essas divisões que tem aqui no nônio. Então, observa que a indicação do zero ela passou da primeira divisão e está antes da segunda divisão. Como a gente tem 16 partes aqui, a gente poderia considerar o seguinte, pegar 1 polegada, que equivale a 25,4, e dividir a mesma em 16 partes. Ou seja, a gente teria uma resolução de 1/16, ou seja, 16 avos de polegada. Né? Justamente se a gente não tivesse essas marcações aqui. Então, essa seria a resolução, né? 1/16. Só que 1/16 não é tão preciso, né? Ou é muito menos preciso do que 1/128. E de onde é que vem essas 128 divisões? É referente aí à polegada fracionária. O que acontece? Se você observar aqui em cima no nônio, a gente tem 8 divisões. Essas 8 divisões elas estão contidas justamente em cada uma dessas divisões menores. Então, para cada divisão menor dessa daqui, é como se a gente conseguisse ainda subdividir ela 8 vezes. Então, se a gente fizer essa subdivisão para cada uma das 16 partes, a gente vai ter justamente 16 multiplicado por 8, que vai dar igual a 128 partes. Né? Então, essas subdivisões elas ainda conseguem ser divididas. Cada divisão de um 16avo de polegada consegue ser dividido ainda em mais 8 vezes. Então, a gente consegue chegar a essa resolução de 1/128. Tá bom? A gente vai fazer outros exemplos para ficar melhor a fixação. Mas vamos resolver aqui esse exemplo para o vídeo não ficar tão longo. Voltando à questão do zero, o zero passou da primeira divisão, né? Aqui, e está antes da segunda. Então, se a gente levar em consideração aquele contexto das 16 divisões, significa que ele passou de 1/16 e está antes de 2/16, né? Ou seja, 2/16 que seria justamente esse daqui. Mas esse 2/16 não me interessa agora. O que me interessa é o seguinte, se eu sei que cada divisão dessa daqui
corresponde a 8 dessas aqui menor, significa que ele já passou 8 divisões. Então, eu já sei que ele já passou 8 divisões. Agora, o que é que eu vou analisar? Em qual divisão ele está coincidindo agora? Então, observa que ele já passou da quarta, da quinta e está na sexta divisão, do nônimo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar com esse 8 aqui. Então, nesse caso, a gente vai ter justamente 8 mais 6. Né? Então, 8 mais 6 vai dar igual justamente a quanto? 14 divisões. 14 a gente vai fazer a fração com quem? Com 128. Então, essa leitura aqui em polegada é 14/128. Só que 14/128 a gente pode simplificar. Né? Então, a gente pode chegar a 7/64. Então, essa é a leitura. Ou seja, 7/64 de polegada. Né? Ou seja, 7/8 de 64 polegadas. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!